Shaddai, aleluia. Oh, obrigado, Deus Todo-Poderoso. Obrigado, Pai, porque tua bondade, ela nos alcança. Obrigado, Pai, porque nós temos um Pai que é o dono do ouro e da prata. Obrigado, porque tu és aquele que desde o princípio disse haja e tudo ouve. Obrigado, Jesus. A tua bondade nos alcançando, a tua bondade chegando em cada coração, a tua bondade alcançando cada necessidade, a tua bondade alcançando cada lar, oh, a tua bondade alcançando cada vida. Oh, a tua bondade alcançando os quatro cantos de Teresina, a tua bondade alcançando o Piauí, Deus, a tua bondade alcançando o Brasil e as nações. Obrigado, Deus, por esse tempo de adoração. Obrigado, Pai, por essa noite, aonde erguemos as nossas vozes e as nossas mãos e te adoramos. Obrigado, Jesus. Porque, Pai, antes de te amar, tu nos amou. Obrigado, Jesus. E nessa noite te rendemos graça. Obrigado, Pai, por uma palavra preciosa que ouviremos nessa noite. Obrigado, Jesus, por vidas. E assim já é, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Boa noite, paz. Poder sentar. Tudo vai bem? Fala aí para o meu irmão do seu lado. Tudo vai bem? Graças a Deus. Que início, hein? Onde louvamos e entoamos que a bondade de Deus nos alcança. Ei, meu irmão, se você chegou aqui é porque a bondade de Deus te alcançou. E ainda tem mais nessa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós vamos aqui alguns avisos, relembrar, né, a programação da nossa igreja para esses próximos dias. Amanhã, dia 26, não é isso? Sexta-feira, vai ter uma programação aí para os nossos jovens. Tem jovens aqui? Glória a Deus. VIPs in Love, não é isso? Mês dos namorados aí, né? Foi dia 12, mas aí ainda tem tempo, né? De você demonstrar, você que é jovem, que namora, você que é solteiro, não é isso? Também pode vir aprender, né? Fundamentado na palavra, né? O verdadeiro namoro, aquilo que Deus tem propósito para as nossas vidas. Então não fique de fora, você que é jovem, de 18 a 100 anos, creio que o pastor Dantas está aí com a sua equipe preparado, né? Para receber vocês, celebrar esse tempo precioso, amém? E você que é adolescente, onde é que estão os adolescentes? Glória a Deus, a nossa igreja também tem programação para os nossos adolescentes. E aí você papai, você mamãe, você que quer abençoar a vida de um adolescente, as inscrições do Life Camp encerra domingo. Ei, não deixe o seu filho, adolescente de fora. Esta geração que está impactando e vai continuar impactando a nossa cidade, tá bom? Então domingo encerra o Life Camp, as inscrições, então corre, garante do balcão de formação, no final do culto, passa lá, que vai ser uma bênção, amém? Glória a Deus. Quem nos visita nessa noite pela primeira vez, está na Igreja Verbo Teresina, nós queremos conhecer você. Alguém nos visita nessa noite pela primeira vez? Graças a Deus. Vamos para uma parte importante e alegre do nosso culto, amém? Quantos estão alegres? Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículos 17 e 18. Vamos aqui para esse tempo precioso de ofertas e dízimos. Deuteronômio, capítulo
capítulo 8, versículos 17 e 18, está escrito assim: não digas, pois, no teu coração, olha só onde é que para dizer, no teu coração, não diga, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Aí no versículo 18 ele diz: antes te lembrarás do Senhor. Ei, lá no teu coração, lembrarás do Senhor, teu Deus, porque Ele é o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança que sobre juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. A gente sabe que Deus estabeleceu ali uma aliança com Abraão, aonde ele seria pai de multidões. E a gente vê aquela aliança se cumprindo sobre Abraão, sobre Isaac, sobre Jacó. Mas a Bíblia diz que nós, mesmo gentios, somos abençoados por aquela aliança. E assim como foi com Abraão, com Isaac, é nos nossos dias, porque estamos também aliançados com Cristo. E nós não podemos simplesmente olhar para os nossos braços e olhar para aquilo que temos de trabalho no dia a dia e dizermos, é o meu mérito. Mas nós devemos mesmo, com o nosso coração, com o nosso intelecto, reconhecer que o trabalho que nós temos, que as rendas que nós recebemos, ela provém do Senhor. E ela tem um propósito. O propósito não é só nos engrandecer, ou somente para que nos chegue no início do mês, nós possamos pagar tudo aquilo que temos de boleto. Mas, antes de tudo, ela tem um propósito, para o crescimento do reino. E nessa noite, que você está cultuando ao Senhor, não deixe também de cultuar com aquilo que chegou na sua mão, naquilo que Deus tem proporcionado de riqueza na sua vida. Você conhece, e nós sabemos, o dízimo é 10% daquilo que você tem de renda. A oferta é aquilo que Deus colocar no seu coração. E saiba disso, sementes plantadas, como aprendemos muito bem, jamais saem das nossas vidas. E nessa noite, a semente que você plantar no reino, tenha certeza que o Senhor é galardoador e Ele fará render na sua vida. Nós temos algumas formas de ofertar e dizimar. Primeiro, para quem está aqui o nosso Pix, logo atrás, CNPJ da nossa igreja. Também está ali as maquinetas com cartão de crédito ou débito. E para você que ainda trabalha, tem aí o envelope na sua cadeira, onde você pode ofertar ou dizimar através de espécie. Maneiras e formas não faltam. Que Deus abençoe e traga mesmo com alegria aquilo que o Senhor tem proposto no seu coração. Amém? Levante seu envelope, levante seu aparelho à sua mão e vamos orar rendendo graças ao Senhor. Pai, como somos gratos por essa noite, Jesus, aonde mais uma vez aqui estamos reunidos para te cultuar. Já te louvamos, já te engrandecemos, mas também nesse momento, ó Pai, nós rendemos louvor a Ti através dos nossos bens, das nossas ofertas e dízimo. Pai, assim como Tu abençoaste, ó Deus, o Teu povo naquela geração, Tu também tens abençoado, ó Pai, este povo neste tempo. E assim nós reconhecemos que nada provém dos nossos braços, mas provém de Ti. É por isso que Te glorificamos e Te bendicemos. Recebe a nossa adoração em nome de Jesus. Amém. Venha com alegria louvar e ofertar ao Senhor. Eu sou abençoado ao sair, abençoado ao entrar, e por onde eu passar, abençoado eu sou abençoado ao sair, abençoado ao entrar, e por onde eu passar, abençoado eu sou. Aleluia. Alô. Glória a Deus. Obrigada, gente. Amém.
Vamos fechar os nossos olhos, amém, para a gente orar, agradecendo ao Senhor. Obrigada, Senhor, por essa noite. Obrigada porque o Senhor é quem nos trouxe até aqui. É o Senhor quem tem nos sustentado. Pai, é a tua boa mão que nos permite estar aqui, Senhor. Eu te dou graças porque o Senhor vai me capacitar, do início ao fim, para ensinar, né, e pregar a tua palavra, conforme aquilo que o Senhor colocou no meu coração, né, Pai. Em nome de Jesus, eu declaro que nada será impedimento a isso, Pai. É nisso que eu creio. Eu creio nos meus irmãos saindo daqui edificados, transformados. Em nome de Jesus, eu declaro que eles sairão de uma maneira completamente diferente da maneira que eles entraram, Pai. Abre os olhos do nosso entendimento para que nós recebamos a tua boa palavra no nosso bom depósito, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, queridos. Graça e paz. Então, o tema dessa mensagem de hoje à noite é servindo a Jesus. Amém? E eu gostaria que você começasse abrindo a sua Bíblia lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 4. Filipenses 2,4 diz assim: cada um zele não apenas por seus próprios interesses, mas igualmente pelos interesses dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Amém? Sabe que é cada vez mais comum, né? As pessoas elas estarem buscando nos dias de hoje os próprios interesses. Parece que a gente hoje precisa de um dia que tenha mais de 24 horas, né? Para trabalhar, para se dedicar à família, né? Quem serve na igreja, para servir também na igreja. E muitas das vezes, a maior parte dessas horas, se você parar para prestar atenção, nós estamos nos dedicando para buscar os nossos próprios interesses, né? Trabalhar para ter recursos, para se alimentar, para construir uma casa, realizações, sonhos, metas, né? E eu quero te dizer hoje, né, com o tema dessa mensagem, servindo ao Senhor, servindo a Jesus, que servir a Deus é uma boa forma de nós praticarmos o altruísmo, é uma boa forma de nós praticarmos isso, de deixarmos de lado, mesmo que por algum momento, os nossos próprios interesses e nos dedicarmos ao interesse das outras pessoas. Amém? Quando você vem para uma escala, quando eu estou numa escala como hoje, né, talvez você não saiba, mas eu tive que abrir mão de coisas hoje para estar aqui. Assim como quem está no diaconato, como quem está lá em cima com as crianças, teve que tirar um tempo de oração, um tempo de consagração, dedicação. Às vezes alguém teve que sair nas carreiras hoje, né, do trabalho, para poder estar aqui bem. Às vezes alguém nem conseguiu passar em casa e veio direto para a igreja, trocou de roupa e abriu mão de um conforto para estar te servindo. Então, servir ao Senhor é uma boa forma de nós praticarmos isso e não estarmos buscando os nossos próprios interesses. E é muito estranho, e eu posso dizer que é até anômalo, né? Um crente que ele não serve ainda ao Senhor. E preste atenção que nessa mensagem, minha intenção não é falar sobre um servir geral. É óbvio que a gente deve estar servindo ao Senhor onde a gente estiver, na nossa família, na nossa casa, no nosso trabalho. Mas, de fato, eu quero falar especificamente sobre o serviço na igreja, né? Às vezes a gente pensa, não, mas eu sirvo ao Senhor no meu trabalho, eu sirvo ao Senhor onde eu estou, com a minha vida, com o meu caráter, né? As pessoas sabem que eu sou crente, sim, mas hoje eu quero falar especificamente sobre o nosso serviço dentro da igreja, o nosso serviço ao corpo de Cristo, amém? E ele diz no versículo 5, né? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou o ser igual a Deus, mas, pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. É muito interessante porque a Bíblia diz que Jesus ele tinha a natureza plena de Deus e ele não reivindicou o ser igual a Deus. E uma vez que ele tinha a natureza plena de Deus, ele decidiu esvaziar-se dessa natureza e assumir uma natureza plena de homem. E é esse versículo que derruba o que muitas pessoas defendem, que Jesus ele é 50% Deus e 50% homem. Foi, né, no caso. Amém? Então, Jesus na terra, queridos, ele não foi 50% homem e 50% Deus. Ele foi 100% homem. Ele se esvaziou, a Bíblia diz que ele se esvaziou de toda a plenitude de Deus. Então, ele se humilha no sentido de descer dessa posição. Quando a Bíblia diz que o verbo se fez carne e veio habitar no nosso meio, ele se desfaz de toda aquela glória. Ele vem para a terra através de um ventre de uma mulher. Ele nasce,
ele tem as necessidades dele como qualquer ser humano. Imagina que Jesus ele precisou ser ensinado a dar os primeiros passos, ele falou as primeiras palavras, ele precisou ser limpo, ele tinha uma natureza humana que muitas vezes a gente não reflete. Às vezes é como se na nossa cabeça, de fato, a história de Jesus começasse lá com o nascimento, aí pula para os 30 anos, onde ele é batizado lá, né, nas águas junto a João Batista, vem o Espírito Santo sobre ele, mas veja que ele foi um homem nessa terra. Então, a primeira vez em que Jesus decide se humilhar é se desfazendo da glória de Deus e assumindo a forma de homem. Mas aí, no versículo 8, diz ainda, assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte de cruz. E depois que ele vira homem, ele desce mais um degrau. Seria como se eu estivesse nesse púlpito, imagino que eu sou Jesus e eu vou descer um degrau. Então, eu me desfiz da glória de Deus, eu me fiz homem. E aí, depois eu vou lá, nos pés dos ministros aqui, vou lavar os pés dele. Então, eu me humilhei mais uma vez. Uma vez homem, Jesus se desfez ainda mais dessa posição de honra e decidiu honrar a todos. Jesus decidiu servir aos seus semelhantes. Amém? Você não precisa abrir, mas Lucas 22, 27 diz, pois quem é maior? Isso é Jesus falando. O que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve. Jesus é o nosso melhor exemplo de serviço. E é por isso que eu não entendo e eu não aceito e nunca vai entrar na minha mente um crente que diz que não pode servir ao Senhor porque não tem tempo. Um crente que diz que não pode servir ao Senhor porque tem filhos. Um crente que diz que não pode servir ao Senhor por A, por B, porque eu estudo, porque eu estou muito ocupado. Quando Jesus, sendo Deus, se desfez da glória de Deus, assumiu a posição de homem e depois de homem decidiu ainda servir aos seus servos. Amém? Eu acredito que nós precisamos aprender um pouco mais com o Senhor a respeito de servir. Aleluia. E sabe que é por isso, né, pela falta desse entendimento, que muitas pessoas, infelizmente, elas estão apenas envolvidas na igreja, mas elas não estão comprometidas. Eu quero te dizer que servir ao Senhor vai muito mais do que você ter o seu nome numa escala, do que você ter o seu nome num grupo de WhatsApp, né? Porque existe uma fábula, acredito que talvez alguns de vocês já ouviram, quando ministros estão ensinando sobre esse tema, da galinha e do porco. Quem já ouviu essa fábula? Diz que a galinha e o porco iam abrir um restaurante. E aí, vamos abrir um restaurante e o prato principal vai ser ovos e bacon. E a galinha diz, minha parte vai ser botar o ovo, e a tua? E o porco diz, não, eu não acho que não vai ser uma boa ideia não, porque a tua parte vai ser só botar o ovo e tu vai embora. Mas a minha parte vai exigir um comprometimento completo. Eu vou ter que entregar a minha vida para esse negócio, e não vai funcionar assim. Sabe que existe a diferença entre estar envolvido e comprometido. E quando eu falo comprometido, não significa que você vai entregar a sua vida ao serviço a ponto de morrer, porque você não precisa fazer isso porque já teve um que fez no seu lugar. Mas estar comprometido é estar alinhado com a mesma visão, é estar fazendo para o Senhor como se aquilo fosse interesse próprio seu, é querer que as pessoas sejam alcançadas, é você estando numa posição, ministrando num púlpito ou não, você saber, eu faço parte de algo maior, eu estou servindo a um bem comum, eu estou servindo ao corpo de Cristo, amém? Então, nós precisamos, queridos, continuamente estarmos reciclando, né? E renovando a nossa mente, a nossa compreensão com relação ao nosso serviço, porque existe um perigo de eu e você, nós cairmos no automático. Existe um perigo da gente passar, às vezes, anos num departamento e, de repente, vir uma voz, rapaz, mas tu já está tantos anos nesse departamento. E entra ano e sai ano, como se nada acontecesse. Mas eu vou te dizer que o teu crédito está sendo acrescentado nos céus. Você precisa renovar o seu entendimento e lembrar que você está servindo ao Senhor. Amém? Você está fazendo um bom serviço. Você está fazendo uma boa obra nessa terra. Gálatas 1:10. Você pode abrir lá. Diga assim, eu nunca vou perder servindo ao Senhor. Amém? Sabe, querido, eu estou servindo ao Senhor na igreja local há muitos anos e eu te digo que eu nunca perdi por servir ao Senhor. Nunca perdi, pelo contrário. Eu observo que o serviço a Deus na minha vida trouxe, além, vamos dizer assim, dos benefícios espirituais, né? Mas os benefícios naturais de me relacionar com as pessoas, de ser uma pessoa excelente no meu trabalho, de ter esse nível de excelência, porque eu fui ensinada sobre pontualidade na igreja, eu fui ensinada sobre excelência na igreja, né? Eu fui ensinada sobre coisas na igreja que talvez eu não tive tanto ensinamento assim na minha casa, junto aos meus, amém?
Então você nunca vai sair perdendo porque decidiu servir ao Senhor. Existem pessoas que começam servindo a Deus num departamento e às vezes aquele departamento, aquele serviço se torna depois a profissão daquela pessoa. Amém? Gálatas 1:10 diz: porventura, procuro eu agora o louvor dos homens ou a aprovação de Deus? Não, ou a aprovação de Deus. Ou estou tentando ser apenas agradável às pessoas. Se ainda assim estivesse buscando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Sabe que se servir a Deus se resume para você buscar um crédito próprio, ser elogiado, ser reconhecido, isso significa que você não está servindo ao Senhor. É muito bom ser elogiado, é muito bom ser reconhecido. É muito bom quando nós fazemos um bom serviço e um líder chega para a gente, algum irmão chega para a gente e diz, glória a Deus pela sua vida. Mas, querido, isso não pode ser a nossa motivação, porque nem sempre nós vamos ter isso. Amém? Às vezes, quando eu estou servindo aqui, ministrando, quando eu desço, algumas pessoas chegam, minha irmã, glória a Deus pela sua vida, eu fui muito abençoada, não sei o quê. Às vezes a pessoa ouve a ministração depois e fala, aquela palavra, olha, eu vivi assim, mas aquilo mudou o curso da minha vida, beleza. Aí eu sirvo às vezes na criança, nenhuma criança tem uma atitude de dizer, tia, muito obrigada, né? Hoje foi muito bom a sua ministração. Aí você acha que eu vou me motivar por isso? Ou se eu estivesse ministrando aqui para você quinta, domingo, manhã, tarde, noite, eu tinha certeza, querido, que não dava um mês, ninguém me dava mais nem os parabéns por nada, porque a gente é tendencioso a se acostumar. A gente é tendencioso, tudo que é diferente, tudo que vem de fora, às vezes é um ministro de fora, às vezes é alguém que é escalado só uma vez no mês ou duas, não sei. E às vezes aquele que é mais, é o nosso pastor, é quem está mais aqui no púlpito. Quantas vezes assim, não, é o pastor mesmo que deu a palavra hoje, a gente não chega para dizer, glória a Deus, pastor, porque a sua palavra me alcançou. Então a gente não pode ser movido por elogios. Não são elogios que nos movem, não são batidas nas costas, que nos movem, isso não deve nos mover. Amém? Você precisa saber que você está fazendo para o Senhor. E é por isso, às vezes, de pessoas que esperam, talvez, louvor dos homens, ou apenas estarem sendo agradável às pessoas, que você vê tantas pessoas com problema relacionado ao serviço na igreja. Às vezes, departamentos de bastidores têm uma maior tendência de o serviço ser mais desleixado. E eu não digo isso como quem não tem conhecimento de causa, porque eu sei do que eu estou falando. Departamentos de bastidores têm uma maior tendência de o serviço ser mais arrastado, porque, afinal de contas, ninguém está vendo. Mas eu quero te dizer que existe um que está vendo. E ele está vendo muito mais do que você imagina. É por isso que existem pessoas que, infelizmente, elas estão indo até bem na caminhada cristã. Mas elas estão achando que o serviço delas na igreja é uma espécie de trabalho como se elas estivessem trabalhando numa multinacional, onde elas vão precisar ser promovidas. E acham que promoção é alcançar um cargo de liderança. E acham que promoção é ser reconhecida pelo pastor para ter uma oportunidade. Mas muitas vezes ninguém quer uma oportunidade para abrir um WC em casa. Ninguém quer uma oportunidade para estar liderando, para estar disponível e abrir as portas da casa, porque lá você vai ministrar na sua casa. E pessoas vão te ouvir. Amém? Aleluia. É por isso que, infelizmente, eu conheço pessoas que ficaram tão focadas buscando um cargo, algo do tipo, que tiveram as suas esperanças frustradas, quando não deveria ser assim. Amém? Ou que pessoas que, de maneira enganosa, acham que porque trabalham no secular com determinada função, elas só vão servir. Elas trabalham no secular com uma liderança, então elas só vão servir para servir na igreja se elas também estiverem num cargo de liderança. Mas eu quero te dizer que o reino de Deus, querido, ele é regido por princípios muito diferentes dos nossos. Por coisas que não cabem na nossa cabeça, por coisas que nós não compreendemos. Amém? E é por isso que quando a gente for galardoado, talvez alguém que serviu limpando um banheiro seja muito mais galardoado do que um pastor. Não estou falando daqui não, de outra igreja. Do que um pastor que às vezes ocupou um ofício pastoral quando Deus nunca chamou ele para ser pastor. E às vezes a gente não vê porque algumas pessoas saem da igreja e dizem, não, eu vou abrir a minha própria denominação, eu vou abrir o meu ministério, e não vinga, não vai para frente, não se desenvolve, porque não tem unção. Amém? 1 Pedro 4,10. 1 Pedro 4,10 diz assim:
servir aos outros conforme o dom que Deus deu a cada um, conforme o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Esse conforme, né, quando você vai ver outros significados, é de acordo ou na proporção. Então, ele está dizendo assim, olha, sirva aos outros de acordo ou na proporção do dom que cada um recebeu. Sabe que Deus, ele nunca te chamou para servir a ele fora do seu dom? Deus nunca te chamou para forçar uma habilidade que você não tem. E é um perigo, pegando esse exemplo que eu dei de um pastor, é um perigo você querer calçar um sapato que não foi feito para você. E quando eu leio multiforme graça de Deus, a gente sabe que graça é o favor de Deus, né? É um favor de Deus para que a gente tenha um poder mesmo, um favor para desempenhar algo que nos é dado gratuitamente, que é o dom. E ele fala sobre algo que é multiforme. Então, às vezes, até alguém que tem o mesmo dom ministerial tem formas diferentes de atuação. Você já viu que às vezes a gente calça um determinado número, né? Mas às vezes se for um tênis, o número deve ser um pouquinho a mais. Se for um sapato mais fechado, deve ser um número um pouquinho a menos. É isso que significa multiforme, essa coisa variada, amém? Dentro da graça do Senhor para as nossas vidas. E nós precisamos nos apropriar da parte que nos compete e não da parte que compete ao outro, amém? Então, não queira calçar um sapato que é diferente do seu número, porque você vai atrair problemas para você. Na proporção, ele fala na proporção, né? Quem foi chamado para um determinado serviço, numa determinada estação, querido, vai ter uma graça proporcional àquilo. É por isso que alguém que serve no departamento de música, por exemplo, e ele é um back vocal, não significa necessariamente que ele está abaixo, o principal é o vocalista que chama? Que ele está abaixo do vocalista, mas sim que é proporcional ao dom que ele recebeu para aquilo. Pode ser que depois ele seja um vocalista e pode ser que não, ele fique como back vocal, né? E aí eu lembro de uma vez que eu ouvi uma irmã comentar há muitos anos, uma irmã que servia no departamento de música, que uma outra irmã, né, havia chegado bem depois dela, e ela sempre foi back vocal, e quando essa irmã chegou, em pouco tempo, essa irmã já virou vocalista. E aí uma terceira irmã chegou para a primeira e disse, mulher, que coisa estranha, porque tu já está servindo nesse departamento há tantos anos, e tu ainda está como back. E a outra mal chegou, e o pastor, o líder, não sei quem foi, já colocou ela como vocalista. E a outra disse que entrou em parafuso, ficou sem dormir, sem entender. Meu Deus, será que eu tenho algum problema? Será porque é mesmo que o pastor nunca me botou? Eu estou há tantos anos assim. Sabe por quê? Porque o diabo, ele não falou pela serpente só uma vez, não. Ele ainda hoje fala pela boca da cobra. E eu e você, a gente pode ser a cobra se a gente ceder à influência errada. Amém? Então, cuidado com essas comparações bestas. Cuidado com essa coisa de achar o que é mais, o que é menos. Sabe? Pessoas que são instáveis emocionalmente, pessoas que ficam se comparando, pessoas que ficam dentro da igreja com essas comparações bestas, com essas coisas perdendo tempo. Amém? Aleluia. E nós precisamos ter cuidado com algumas falas, né? Às vezes é muito comum, e tudo bem quando a gente vê alguém passando, né, para uma liderança, ou alguém sendo licenciado, qualquer coisa do tipo. E a gente diz assim, glória a Deus, fulano, porque você está avançando. Mas avançar, querido, não é só isso. Porque senão vai dar a impressão de que só avança quem está ocupando cargos, subindo em cargos. Você pode muito bem estar num bastidor e nunca ocupar uma posição de liderança, e não significa que você não está avançando. O que vai determinar se você está avançando ou não é o quanto o Senhor tem se agradado cada vez mais do seu serviço, o quanto você tem desenvolvido com mais excelência, o quanto você tem sido útil para um departamento, para a sua liderança, o quanto alguém pode dizer, meu Deus, glória a Deus pela sua vida, porque é muito difícil alguém fazer tão bem feito como você faz isso aqui. Amém? Isso significa avançar, isso significa crescer, não necessariamente você está avançando em cargos dentro da igreja. Amém? Aleluia. E ter habilidade é muito diferente de ter dom. As pessoas às vezes confundem isso. Às vezes alguém palestra muito bem, às vezes alguém fez cursos de oratória, né, assim, e as pessoas dizem logo, ai fulano, eu acho que tu é um pastor, eu acho que tu é um ministro, e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Amém? Lá em casa, minha irmã, ela canta.
Ela serve no departamento de louvor da igreja. E a gente tem uma voz muito parecida. Tem pessoas que, às vezes, escutam o áudio que eu mando, que ela manda, e acham muito parecida, né? E aí, eu lembro até que ela dizia, mulher, dava para tu entrar até no departamento de música, porque eu acho, particularmente, que o meu ouvido é bom. Quando alguém desafina, pelo menos cantando, eu acho que eu sei, entendeu? Só que, quer dizer, eu juro para você que eu nunca na minha vida me imaginei ministrando um louvor na igreja. Eu tento se imaginar, mas eu não consigo, porque eu sei que não é o dom de Deus para a minha vida. E eu lembro que ela, desde criança, tendo às vezes o mesmo tom de voz ou essa mesma habilidade, sempre se interessou por muitos instrumentos, sempre é aquela pessoa que foi atrás de fazer aula, gostava de tocar guitarra, abusava a guitarra rápido, já queria uma gaita, já queria um teclado, aquela pessoa fominha mesmo por aprender. Eu lembro dela criança recebendo até profecias sobre estar no ministério de louvor, e eu nunca tive tendência nenhuma para isso, nunca recebi nenhuma profecia sobre isso, e eu só vou cantar se for o jeito. Se for uma igreja assim, só tem tu, tem essa igreja aqui, tu tem que servir, a única coisa que tu pode servir, eu vou cantar. É o jeito, amém? Então a gente precisa distinguir dom de habilidade. Agora, quem tem dom tem que ter habilidade. Quem recebeu um dom tem que desenvolver a habilidade. Porque se você não desenvolve a habilidade, se você não desenvolve aquele dom, você está sendo relapso. E é por isso que também tem pessoas que foram chamadas para aquele dom, mas elas continuam engateando. Elas não melhoram, elas não fazem um curso, elas não melhoram a sua oratória, falam errado, falam de forma que tem ruídos na sua mensagem. Então precisa ler mais, precisa entender melhor a concordância verbal. Se serve no louvor, tem que fazer um curso. Se não está tocando bem, se toca errado, atrapalha o resto do povo. Você não pode ser uma pedra de tropeço. Você tem que melhorar o negócio. Amém? Se vai recepcionar as pessoas, a sua imagem vai falar. Eu nunca esqueço que uma das coisas que me prendeu ao Verbo da Vida quando eu cheguei era todo mundo bem alinhado, todo mundo de preto, todo mundo maquiado. Na época a gente usava até meia calça preta, todo parecia até que eram umas aeromoças, né, servindo na época. E às vezes pode ser que alguém esteja aqui servindo num departamento que está ali recepcionando, seja um diaconato, um amadores, mas a pessoa está com uma piranha na cabeça, está com o cabelo bagunçado, está com olheira para dizer, Maria, eu vim servir hoje só porque foi o jeito. E não é isso, querido, que Deus quer de você. Não é esse desleixo, não é essa falta de excelência, porque você está servindo a Jesus. Você está servindo ao Senhor. Amém? Tem um livro que eu quero indicar, acho que muitos já conhecem, mas ele é o livro Qualificado, de Tony Cook, que tem uma frasezinha lá, num determinado capítulo, que ele fala sobre excelência, que ele diz assim, se vale a pena fazer direito. Você pode dizer isso comigo, diga assim, se vale a pena fazer, vale a pena fazer direito. Amém? A Bíblia diz, querido, sobre Jesus em Marcos 7,37, que as multidões, elas ficavam maravilhadas e proclamavam, ele faz tudo com excelência. Amém? Eu não consigo imaginar Jesus sendo um carpinteiro meia boca. Eu não consigo imaginar Jesus tendo o seguinte pensamento, rapaz, Deus me revelou que o meu ministério vai se iniciar aos 30 anos, então eu vou aqui fazer de todo jeito. Esse serviço aqui de carpintaria é muito abaixo do que realmente eu vou fazer para ele. Não, pelo contrário, eu acho até que muitas portas foram abertas para ele, porque ele desenvolveu tão bem esse serviço natural, que as pessoas viram nele o caráter de alguém que entregava o serviço que prometia na hora, de alguém que fazia bem feito o serviço e não tinha do que reclamar. Sabe que para muitos de vocês aqui, talvez um departamento seja uma estação de passagem, onde depois Deus vai te confiar coisas maiores. Mas talvez seja a estação de muitos, que é uma estação permanente. E tanto faz, querido, que chegar às suas mãos, faça bem feito. Não fique pensando, quando eu estiver naquela posição, quando eu for reconhecido, eu tenho um chamado missionário, quando Deus me levantar e usar pessoas para que eu viaje o mundo, aí eu vou ser o ministro dos ministros. Se você não é isso hoje, fazendo o simples, você não vai ser lá. Você nem vai chegar lá, aliás. Amém? Aleluia. Então, certamente, Jesus foi excelente nisso. Amém? Continuando em 1 Pedro 4:11, diz... Se algum irmão prega, fale como quem comunica a palavra de Deus. Sabe, se você prega, se você tem uma função, né, de pregar a palavra aqui num púlpito ou num VC, você precisa falar de acordo com a palavra de Deus. Você não pode falar baseado em experiências pessoais.
Cuidado com ministrações que a pessoa só fala de si, só fala do que aconteceu. Ai, foi aquilo. E eu aprendi com aquela minha vivência que aconteceu isso. Você precisa falar a palavra de Deus. Você precisa respaldar aquilo que você viveu com a palavra de Deus. Amém? Se alguém serve, sirva conforme a força que Deus provê. Veja que ele não está dizendo sirva conforme o seu nível de descanso, sirva conforme a força do seu braço. Ele diz sirva conforme a força que Deus provê. O problema é que muitas vezes, né, a gente está buscando uma força natural, ou o restinho da força que sobra, aí a gente vai servir ao Senhor. Mas ele diz que é segundo a força. Então, o Deus que dá o dom, ele dá a força. O Deus que te dá o dom, ele te dá a força, ele te dá a graça, ele te capacita. Amém? Mas para que eu e você, nós venhamos a usufruir dessa força, né, a gente venha a se munir dessa força, nós precisamos estar andando no Espírito. Porque é uma grande cilada servir ao Senhor, ou seja, você deve servir a uma prática espiritual, né? Você servir ao Senhor na igreja, mas andar na carne. Você servir ao Senhor na igreja, mas você andar completamente natural. Essa é a maior cilada onde nós podemos cair, porque o serviço ele vai ficar lento. Ele vai ficar cansativo, ele vai ficar desgastante. Então, nós precisamos estar nos lembrando do porquê estamos fazendo, para quem estamos fazendo, quanto ligado nós estamos no Espírito também. Sabe que no seu departamento, nada melhor do que você para conhecer as necessidades das pessoas do seu departamento. Às vezes, a gente costuma terceirizar muito isso para o líder. Aí é o líder que deve estar a par do que está acontecendo com o liderado. O liderado passou um problema na família, um problema de saúde. O líder que deve estar... E não é, querido, o líder ele não tem bola de cristal. Se você não falar para ele não vai saber. Mas nós que estamos no departamento, sabe, eu lembro de algumas vezes que pessoas chegaram para mim servindo no departamento, mulher, eu quero uma oração, eu quero te contar isso. E a pessoa falava ali para mim uma coisa tão cabeluda que eu acho que era melhor eu nem saber. E eu dizia, meu Deus, eu não tenho nem tanta intimidade com essa pessoa para ela estar me contando isso da vida dela. Mas eu estou te contando, mulher, mas eu só contei para a liderança. Mas eu estou te contando que eu preciso de oração. E eu sei que eu posso contar contigo, eu sei que tu não vai falar nada para ninguém. Por quê? Porque ela não me viu como uma pessoa fuxiqueira. Porque se fosse uma fuxiqueira, quem é que vai contar para a fuxiqueira? Não vai. E o fuxiqueiro é muito fácil da gente identificar ele. É muito fácil. Amém? Então, falando a respeito disso, esse livro, ele fala também, né, o Qualificados, ele diz assim, ó, uma frasezinha, não buscamos habilidade ao manusear os textos bíblicos apenas para que possamos ganhar argumentos, mas para que sejamos capazes de ministrar eficazmente àqueles que estão sofrendo e desencorajados. Faz parte do seu serviço, seja ele qual for. Lá em cima, aqui embaixo, aqui na frente, aí atrás, faz parte do seu serviço ter palavras de encorajamento para aqueles que estão ao seu redor. Isso não é coisa de ministro, isso não é coisa de pastor. Isso é coisa de quem é crente, e quem é crente do verbo da vida mais ainda. Amém? Você precisa estar pronto para ter uma boa palavra, para ter um versículo, para ter uma instrução. Estar ligado no Espírito quando alguém não estiver bem ao seu lado. Amém? Não terceirize isso para o seu líder, que ele já tem coisa demais para fazer. Aleluia. E ele continua, né, no 11. De maneira que em todas as atitudes Deus seja glorificado, mediante Jesus Cristo, a quem pertencem a glória e o pleno domínio por toda a eternidade. Amém? Deus tem sido, querido, glorificado através do seu serviço. Será que o seu líder, ele pode dizer, meu Deus, glória a Deus por você, fulano, porque se não fosse você, glória a Deus porque você tem sido um alívio, glória a Deus porque você não tem sido um problema, sabe? Não seja um problema para a sua liderança, querido. Sabe, é muito fácil não ser um problema para a liderança. É muito fácil. É só fazer o que tem que ser feito. É muito fácil, olha só. Você não precisa inventar roda, você não precisa... até se você disser assim, não, eu não vou nem fazer a mais. Não, pois não faz a mais, não. Faz só o que você precisa fazer. Cumpre a escala, cumpre a tua reunião. Vem para a reunião, cumpre a escala. Chega no horário, é muito fácil. Diga assim, é fácil. Só basta a gente querer. Amém? E para finalizar, João 12, 26, ele diz, se alguém me serve, precisa seguir-me. O serviço ao Senhor, ele está ligado a seguir. Parece uma coisa assim óbvia, mas tem muita gente que segue a Deus e está longe de Deus. Você sabia disso? Tem muita gente que serve a Deus, que às vezes está ocupado em 1 bilhão de coisas, mas que o coração está bem longe de Deus. E ele diz que se alguém serve, precisa seguir-me.
E onde eu estou, isso foi Jesus falando, onde eu estou, o meu servo também estará. Quando eu e você servimos e estamos seguindo de fato a Jesus, nós vamos estar onde Ele está. E Ele está numa boa posição, onde Ele está não há falta, onde Ele está a paz, onde Ele está a descanso, onde Ele está a ousadia, onde Ele está a sabedoria, discernimento. Você vai servir tendo discernimento de quando está extrapolando os seus limites, ou quando pode ir um pouco mais porque você está muito aquém. E é por isso que às vezes tem gente que se desgasta no serviço, às vezes tem até um burnout, né? E Deus nunca disse que queria que aquela pessoa se matasse em 10 coisas, se dividisse com a casa, com os filhos. Deus nunca disse. Aí a pessoa acha lindo dizer, eu tive um burnout por conta da obra de Cristo. Mas se alguém serve, precisa seguir-me. E onde eu estou, o meu servo estará também. Se você estiver com o Senhor, seguindo o Senhor, Ele vai te dar discernimento. Ele vai dizer quando é hora de frear, hora de avançar, hora de ir além. Amém? Ele vai te dar sabedoria do que fazer, do que pegar, do que deixar, de onde focar. Amém? E aquele que me serve, isso aqui é a chave de tudo, aquele que me serve será honrado por meu Pai. Sabe, querido, nenhum homem, por melhor que seja, por maior a boa intenção que seja, vai conseguir te honrar, como Jesus, Ele vai te honrar. Ninguém vai conseguir te galardoar, como só Jesus vai te galardoar pelo teu serviço. Então, eu quero, de fato, que você que está aqui nessa noite e ainda não serve num departamento, você saia daqui encorajado a servir, a dizer, eu preciso me mover, eu preciso fazer algo. E você precisa contagiar pessoas também a servirem. E se você já está servindo há anos, né, que você esteja também renovando o seu entendimento a respeito do porquê você está fazendo. Para quem? Não é para o seu líder, não é simplesmente um louvor do líder, não é para agradar o líder. Cuidado para esse serviço na igreja não se tornar algo que é sistemático. Ah, é uma empresa, é um sistema. Não é isso, é o reino de Deus. Amém? Você pode ficar de pé. Eu gostaria de fazer um convite. Saber se existe alguém aqui no nosso meio que ainda não fez uma oração de confissão, uma oração recebendo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Sabe que antes de você ser um servo, quando você recebe Cristo na sua vida, você se torna um filho. É um engano achar que todos nós somos filhos de Deus. Não, nós nos tornamos filhos de Deus se nós já fizemos uma confissão pública, recebendo Cristo na nossa vida, deixando isso sair pela nossa boca. Assim como num casamento, quando a gente vai dizer o sim no altar, o padre ou o pastor, seja lá quem for, pergunta, você recebe fulano como seu esposo? E a gente diz sim. Você recebe fulana como sua esposa? A gente diz sim. Nós damos um sim público, então nós precisamos também, para afirmar a aliança, darmos o nosso sim de forma pública. Existe alguém aqui que nunca fez essa oração recebendo Cristo e gostaria de receber essa noite? Eu vou orar com você. Amém? Todos salvos. Existe alguém que gostaria de receber o batismo no Espírito Santo com a evidência bíblica de orar em outras línguas? O batismo é um revestimento de poder que vai te capacitar a servir mais, a servir melhor, a servir dirigido pelo Espírito. Amém? E se você ainda não fez, não recebeu esse batismo, você precisa. Todos estão batizados. Se você quiser, você pode acompanhar esse casal que está aqui, que eles vão te ajudar. Amém? Existe alguém que gostaria de receber a oração por cura? Está sentindo alguma dor, tem algum diagnóstico? A gente pode impor as mãos sobre você. Todos curados, sarados. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Que palavra abençoada. Que possamos mesmo ter esse coração disposto a servir na obra do Senhor Jesus, sabendo que dele vem todo o galardão. Amém? Para você continuar, né, edificado nessa palavra, eu tenho aqui algumas indicações literárias, né? A primeira está ali no Verbo Shop, você pode passar lá a adquirir 12 maneiras de ser uma bênção para a sua igreja.
livro excelente, né, para você continuar aí, sabe, com o coração alinhado de servir mesmo e ser uma bênção. Também aquilo que a Marília indicou, Qualificados, né, isso de Tony Cook, livro também excelente, tá, que traz algumas instruções e uma palavra poderosa. Amém? Meus amados irmãos, estamos concluindo o nosso culto, mas antes disso, né, gostaria mesmo, sabe, que você pudesse estar atento à programação da nossa igreja, aquilo que foi anunciado. E aí a produção me colocou que sábado haverá uma programação para os 60 mais, tá? Então, Zaquém, passa ali no balcão de informação, pega mais informação sobre a programação sábado para os 60 mais, Zaquém, em nome do Senhor Jesus. Também ali no Verbo Café. Então você que está aqui, passa ali no Verbo Café, já desfruta de um delicioso lanche e assim você abençoa também cada departamento, amém? Então, no demais, vá na prática dessa palavra, seja abençoado, tenha um resto de semana, sabe, daquelas que o Senhor ainda vai te dar boas notícias, o seu telefone vai tocar e assim será, em nome do Senhor Jesus, amém.